Bem-vindos a mais uma aula de redação para ensino médio, preparação para o Enem toda, aqui com o professor Giordano Valente. Na última semana nós trabalhamos o tema abuso do álcool. Muita gente teve dificuldade na análise, apesar de ser um tema corriqueiro, então vamos analisar com calma a proposta. Então a proposta diz: o abuso de álcool na sociedade brasileira. Quando a gente fala sociedade brasileira, significa dizer que você pode fazer evite, na verdade, fazer uma comparação com um tema fora do país, comparando com situações internacionais. Porque o tema já te dá uma algema aí, na sociedade brasileira. Então, evite fazer comparações com situações e realidades estrangeiras. Primeira dica vai aí. Vamos à análise do texto 1. Como se define o uso, o abuso e a dependência do álcool? Então, quando você for ler esse texto, você vai perceber que ele tem um caráter de texto informativo, esclarecedor para aqueles que são, entre aspas, zerados no assunto. Então ele diz o que a OMS fala sobre a questão do uso do álcool, quando perceber que você está começando a se tornar um dependente do álcool, então ele dá dicas, e tópicos, de quando você começa a perceber isso, e um dado leve estatístico, de como a coisa pode piorar com o tempo se você não tiver cuidado. Então, isso é o texto 1. Texto 2. 3,3 milhões de pessoas morrem todos os anos pelas consequências do álcool no mundo, diz OMS. Aí tem dados nacionais que você pode utilizar para o seu desenvolvimento. É um texto estatístico, a começar pelo seu título, e já está dizendo quantidade de pessoas que morrem por consequência do álcool. Então, são as consequências do alcoolismo, Leva à morte? Leva. Então, aqui no texto 2 ele vai dizer que tipo de casos podem levar à morte através do álcool. Vai ajudar na sua argumentação durante seu desenvolvimento. Texto 3. O texto 3, que é o último, ele é uma charge. Uma charge não. É um texto... É um anúncio, Vamos dizer assim, um anúncio publicitário, uma propaganda. Em que ele tem como título Porque todo cuidado vale a pena. Então ele dá várias situações, todas relacionadas ao álcool, com relação ao consumo, com relação ao que a mulher sofre decorrente do uso do álcool. Essa decorrência pode ser dela mesma ou principalmente, na maioria dos casos, com seu parceiro. Mas claro que com ela também. Observe aqui embaixo que tem 4 indicações, inclusive levando à infertilidade feminina. Então, são casos ligados também ao biotipo da pessoa. Mas também fala um outro caso muito grave que acontece com a bebida, que é com relação aos jovens, o público jovem. Então, se você for uma pessoa sábia, você não vai falar e ficar se repetindo com relação ao uso do álcool, a dependência química, enfim. Você pode usar o texto 3 aqui para te dar uma luz com relação a esferas, públicos-alvos diferentes que podem ser dependentes químicos do álcool. Mulheres, jovens, ou pode associar problemas decorrentes ao álcool, como a questão da depressão. Essa depressão é causada de diversas formas. Você pode citar, por exemplo, a perda de um ente querido, ou você ter uma vida estável e do nada, o seu mundo vira de ponta cabeça e você perde tudo. Então são situações de causa e consequência que acabam motivando muitas vezes as pessoas a recorrer ao álcool fuga.
como uma válvula de escape. Presta atenção no que eu estou dizendo. Válvula de escape, ou seja, é um dos argumentos que você pode utilizar na sua redação como desculpa, entre aspas, para você tornar-se, né, um dependente alcoólico. Ok? Diz também nesse texto 3, apesar de ser só uma imagem, né, mas ele tem muitas informações. A recomendação, né, segundo uma instituição estrangeira com relação aos limites do consumo do álcool, né, o quanto você pode ingerir de álcool dependendo da bebida, como uma bebida destilada, uma questão do vinho, a questão da cerveja. Que aí também vai dar um dado estatístico dos tipos de públicos, né, dos tipos de gostos pessoais que as pessoas têm, né, para ingerir álcool. Então o texto 13 ele é recheado ele vai lhe dar muitas ideias, muitos leques, né, de como você pode abordar essa temática na sua redação. Então ele vai ser a geração da sua tese, por exemplo, né? Você pode se basear no texto 3, ok? Para trabalhar os vários eixos que o seu tema pode abordar. Espero ter ajudado e aguardo a entrega dessas redações. Até a próxima.